Olá, quarto ano, tudo bem? Olha só, a gente vai começar hoje com geografia, tá? A gente vai dar continuação aí, desculpa, gente, ao capítulo 7, que a gente estava falando um pouquinho sobre o relevo e os rios na paisagem do município. Então a gente vai continuar aí, tá? Esse capítulo. E a gente vai falar agora sobre os rios nas paisagens do município, tá bom? Então, olha só, os rios, eles apresentam características variadas de acordo com as formas de relevo nas quais suas águas percorrem. Então, em formas de relevos com elevações e desníveis acentuados, as águas dos rios se deslocam com maior rapidez e força, tá? Então, nesses lugares aí é comum a gente encontrar as cachoeiras e as corredeiras. Vocês estão vendo aí na página 300, tá? Essa imagem aí de uma cachoeira, tá bom? Demonstrando como é que é esse relevo. Já as águas dos rios que percorrem formas planas de relevo, eles se deslocam aí de maneira mais lenta. Então, olha só, a gente tem esse rio aí sinuoso em um relevo plano. Geralmente, esses rios aí, né, esses percursos sinuosos, eles procuram pequenos desníveis por onde possam fluir, tá? Os rios também são diferentes uns dos outros, tanto no volume de água, tá, que eles possuem. Alguns são mais volumosos e outros têm pouco volume de água. Então, gente, só para relembrar aí, sinuosos são essas curvas que vocês estão vendo aí, tá? Desse rio aí, tá bom? Aqui na página 301, nós temos aí duas fotografias, a A e a B. Então, olha só, você vai assinalar com X a resposta correta para cada item. Então, primeiro vocês vão marcar, né, a fotografia A, se ela mostra um rio de águas lentas ou com corredeiras. Na letra B, a fotografia B, ela mostra um rio em relevo plano ou com desnível acentuado. E na letra C, a fotografia B mostra um rio com curso sinuoso ou com corredeiras. Tá bem tranquilo, tá, gente? Fazer essa atividade aí. Bom, como a gente falou dos rios nas paisagens, a gente vai falar agora um pouquinho sobre as partes de um rio, tá? Então, olha só. Na página 302 e 303, vocês vão abrir as duas juntas assim, tá? Na mesa de vocês, para ficar mais tranquilo de vocês entenderem. Então, vocês vão acompanhando aí, tá? Essas bolinhas aí que tá seguindo, tá? Para vocês entenderem. A gente vai começar falando da cabeceira. A cabeceira é o lugar onde os rios começam a se formar, tá? Que é chamado de nascente ou cabeceira. Então, a gente tem uma nascente aí do Rio Olho d'Água, lá no Mato Grosso do Sul. Na próxima imagem, a gente vai ter o leito do rio. O que é o leito do rio? É o local por onde as águas fluem, tá? Por onde as águas vão passando. Então, a gente tem aí o rio Amazonas, lá no Amazonas. Na página 303, dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho sobre a margem. O que é a margem do rio? A margem, ela é aquela porção de terra que fica, tá? Em cada um dos lados do leito do rio. Então, em geral, elas apresentam-se, né, como matas ciliares que servem de proteção para os cursos de água. A gente já falou a importância sobre essa mata ciliar, tá? Porque ela é importante porque ela vai proteger os lados, tá? Dos cursos de água, então ela protege aí os dois lados do rio. Por isso que é importante ter essa mata ciliar aí, tá bom, gente? Então, quando chove, que foi nesse momento que eu expliquei para vocês anteriormente, se essa mata ciliar aí, ela for arrastada, então ela vai mudar aí, né? Ela vai deixar sem proteção, o rio ele pode mudar de curso, tá bom? Bom, continuando aí, a gente tem, né, a foz ou desembocadura, que é o quê? Que é o local aí onde o rio vai despejar as suas águas no oceano ou em outro rio, ou, né, como vocês podem ver aí, a foz do rio
lá em Alagoas. Então ela está despejando suas águas aí, então vocês podem ver como é que é a foz de um rio, tá? Já o rio afluente, que é esse último aí que vocês estão vendo no finalzinho da página 303, ele é aquele que despeja suas águas em outro rio. Ele pode ser chamado também de rio principal. Então a gente tem aí a foz do Rio Iguaçu, que é um dos afluentes do Rio Paraná. Então vocês estão percebendo aí a mudança de cores das águas, tá? Bom, lembrando aí, né, nesse vocabulário que a gente tem, então o assoreamento que a gente já tinha estudado, ele é aquele acúmulo de sedimentos no leito de um rio, né, como depósito de terra, areia, argila e detritos. E lembrando de novo das matas ciliares, que é aquelas vegetações, né, localizadas aí ao longo das margens dos rios, né, córregos, lagos e represas. Bom, na página 304 tem uma atividade para vocês fazerem. Vocês vão encontrar aí no diagrama abaixo o nome de 5 partes do rio e depois vocês vão completar aí o quadro com a parte do rio e as suas características, tá? A primeira já está pronta, que fala, né, da parte do rio que é a nascente, e a característica é o local onde os rios começam a se formar. Aí vocês vão dar continuidade aí, tá bom? A gente vai falar agora um pouquinho sobre a importância dos rios. Então a gente sabe que os rios eles são importantíssimos aí, né? Porque as pessoas precisam de água, né, para sua sobrevivência e para desenvolver atividades econômicas. Então eles são aproveitados como fontes de água, né, para uso doméstico, e também eles são muito utilizados para abastecimento de água, seja para o uso industrial, pecuário ou agrícola. E aqui no Brasil a gente tem uma grande quantidade de rios extensos, profundos e volumosos. Então essas características aí elas favorecem a utilização dos rios, tá? Para outras atividades de grande importância para a gente, né? Como a geração de energia, transporte de mercadorias e pessoas. Aí nessas duas imagens vocês podem observar aí, tá? Que o rio está sendo aproveitado aí por uma forma de lazer. E embaixo a gente tem uma área rural aí que a água, né, dos rios pode ser canalizada para irrigar diversos tipos de lavouras. Então a gente tem um sistema aí de irrigação. Aqui na página 306 a gente vai continuar falando também da importância dos rios. Então eles são utilizados na geração de energia elétrica, sobretudo também percorrem aí relevos com desníveis acentuados, né? A gente também utiliza os rios para embarcação, transportando mercadorias de um rio para o outro. Então ele é utilizado aí como vias de transporte, tanto de pessoas como para mercadorias, principalmente em locais de difícil acesso, onde não existe rodovia ou ferrovia, tá? E por último aí também uma outra opção de lazer, né, que é um rafting, tá? As pessoas utilizando aí o rio, né? Em seus momentos de lazer, praticando atividades esportivas, né, como mergulho também, além dessa atividade que está sendo mostrada aí. E eu gostaria que vocês respondessem a questão 1 e 2 no caderno, porque vocês vão ter que fazer uma pesquisa, tá? Eu quero saber de vocês se aqui no lugar, né, onde vocês moram, aqui no nosso município, se os rios servem para alguma atividade semelhante a essas que foram mostradas acima. Se não tiver uma dessas, pode, né, colocar qual atividade, né, que tem aqui que a gente desenvolve. E na número 2, se você já praticou algum tipo de atividade de lazer em um rio, tá? Aí eu quero que vocês respondam essas perguntinhas aí no caderno. Na página 307 e 308 tem duas atividades para vocês realizarem, mas eu quero chamar a atenção para a página 308. Aqui está falando que vocês vão fazer com a minha ajuda. A gente vai fazer sim na próxima live, tá? Mas vocês precisam fazer primeiramente a pesquisa para que a gente possa responder na hora. Se vocês quiserem adiantar e já responderem alguns itens aqui, vocês podem responder que fica mais tranquilo. Se não quiser, vocês só façam a pesquisa e na hora da nossa correção a gente vai respondendo, tá? Quais são os principais rios do município, como as águas desses rios são utilizadas pelos moradores,
descrever como está a qualidade das águas dos rios do município aqui, se existe esgoto sem tratamento sendo despejado nos rios, ou lixo jogado nas águas dos rios, tá? E para vocês também, né, pegarem algumas imagens aí dos rios que vocês pesquisarem, tá? Pra gente depois mostrar para os colegas, tá bom? Então, a gente, só para relembrar aqui, tá? Nesse capítulo 7 a gente fala um pouquinho sobre o relevo, né? Que é um conjunto de formas da superfície terrestre e que eles se diferenciam, né? Eles vão diferenciar as paisagens do nosso município, e as formas do relevo são moldadas e transformadas por ações da natureza e também pelo ser humano. E também a gente fala um pouquinho sobre o papel, né, dos rios aí, como que é importante para a vida das pessoas, e falamos também sobre algumas características, né, de acordo com o relevo, com o seu volume e com o seu volume de água. E para finalizar, a gente falou das características dos rios que favorecem então a utilização das suas águas para irrigação, para geração de energia, para transporte, tanto de pessoas como de mercadorias, né? E falamos um pouquinho aí sobre cada uma das partes aí do rio, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem para realizar as atividades, vocês voltem de novo e consultem as páginas, tá joia? Até a próxima!